Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefote Meu e chegamos no Campeonato Paulista de 1981. E como todos sabem, né, antes da gente falar dos times, do campeão e etc, a gente sempre fala do regulamento, da competição, para todo mundo entender, né? E olha, esses vão tentar entender, né? Porque eu vou tentar explicar, tá? Portanto, senta aí na poltrona, senta na cama, senta no sofá, né, deita, sei lá, né, se você estiver vendo pelo celular, enfim, que eu vou tentar explicar esse regulamento mais maluco, né, que eu já vi, né? Se for o caso, pegue um papel e uma caneta, um lápis ou tenta desenhar, que o regulamento é muito confuso, sério. É pior do que 78, é pior do que anos mais tarde aí, tipo 97, sabe? Enfim, é, eu vou tentar explicar. Os 20 times jogavam entre si, tá? Mas assim, eram dois turnos, tá? Aí vocês pensam, dois turnos, então era o campeão do primeiro contra o campeão do segundo turno? Digamos que era, mas basicamente era, digamos sim, né? Mas era assim, cada turno tinha 4 fases, sim. Tinham 4 fases. Era uma seletiva, era a fase regular, que era a fase onde jogava todos contra todos, né? Os 20, né? Um octogonal, que eram 2 quadrangulares, e as finais, né, de cada turno. Vamos começar ali atrás, né? A seletiva do primeiro turno começava bem antes do campeonato em si, né? Reuniu os times mais fracos ali, eram uns 12 times ali que não tinham divisão, não tinham jogado o brasileiro da Série A daquele ano, né? Não tinham calendário. E aí eles jogavam, tá, bababá, e avançavam os dois melhores para o octogonal do primeiro turno, que era ali os 2 quadrangulares. Chegava na fase regular, como eu falei, todos contra todos, 19 rodadas para a gente saber os 6 melhores para avançar para o octogonal, que lembrando era 2 quadrangulares. Mas aí tem um detalhe, se os 6 melhores já estavam ali na fase final, né, do primeiro turno, para decidir o campeão do turno, os eliminados já faziam a seletiva do segundo turno, olha só. Ou seja, você podia ser eliminado ali, mas já podia jogar uma seletiva para conseguir uma vaga ali na fase final do segundo turno. Olha só que doideira. Mas aí a gente chega no octogonal do primeiro turno, que eram 2 grupos de 4, né? Aí eles jogavam entre si dentro do grupo, né? E aí o campeão de cada grupo fazia a final do primeiro turno para conhecer o campeão do primeiro turno. E aí tá, aí saiu o campeão do primeiro turno, tá, beleza? Aí a gente tinha a seletiva dos eliminados, né, que eu mencionei, né? Tipo, avançavam 6 do primeiro turno, aí sobravam os 12 ali. Eles eram divididos em 3 grupos de 4, né? Os 12 eliminados jogavam ali. Aí os campeões de cada grupo faziam o triangular da seletiva. E nesse triangular, os 2 melhores já estavam garantidos na fase final do segundo turno, né? Os 2 quadrangulares do segundo turno. Ou seja, você conseguia a vaga na fase final do segundo turno antes de jogar a fase regular do segundo turno. Olha que loucura. Tá, aí chegamos. Eita. Perdão, gente, um gato miou aqui, é minha gata miando, tá? Bom, continuando. Aí a gente chega no segundo turno, né? Fase regular de novo. Novamente os times jogam entre si, tal. E aí de novo os 6 melhores avançam pro octogonal. E aí sim se junta com aqueles 2 lá do triangular da seletiva que eu falei. E aí o octogonal, 2 quadrangulares, 2 grupos de 4. E os campeões dessas chaves faz a final do retorno, né? Ou segundo turno. E o vencedor desse segundo turno enfrenta o campeão do primeiro turno. E aí sim teremos as finais do Paulista de 81 para se conhecer o campeão. Ufa, meu Deus do céu. E um detalhe, tá? Se o mesmo time ganhasse os 2 turnos, né, claro, seria declarado campeão da competição. Ai, meu Deus, acho que deu para entender mais ou menos, né? Eu espero que sim, tá? Eu tentei, tá? Esse era o regulamento maluco do estadual de 81. E quem foi o campeão paulista de 81 foi o São Paulo, né? O São Paulo foi o bicampeão paulista em 81. O São Paulo estava mais forte do que em 80, né? Trouxe ali alguns reforços interessantes, trouxe Marinho Chagas, trouxe durante o campeonato o Mário Sérgio, sim, o Mário Sérgio Pontes de Paiva, né? Que estava no Inter, e aí o São Paulo buscou lá no Beira-Rio e trouxe ele. E o Mário Sérgio foi muito importante nesse campeonato.
Enfim, o São Paulo estava muito mais forte do que 80, né? É, e o time entrou, era favorito, né? Enquanto os rivais, né, estavam em baixa, né? E a história do São Paulo nesse campeonato foi a mesma em 80, né? O São Paulo vai mal no primeiro turno, fica ali em 12º, né? E aí tendo que reagir no segundo turno, né? Se quiser ser campeão. E aí, como eu falei, né? Enquanto os 6 avançavam e jogavam a fase final do primeiro turno, os outros eliminados jogavam a seletiva, né? Para decidir os classificados para o segundo turno, a fase final do segundo turno. Então, São Paulo jogou ali no grupo lá dos eliminados, né? De 3, né? 3 grupos de 4. Ganhou o seu grupo, fez o triangular ali com seus rivais, que foi o Corinthians e Palmeiras. O São Paulo ganha, né? O triangular, classifica junto com o Palmeiras e consegue a vaga nos octogonal lá do segundo turno. Porém, no segundo turno, na fase regular, o São Paulo não deixou de lado, né? Fez certo, inclusive. Né? O time foi muito bem nessa fase regular, fez uma campanha muito boa, né? E consegue, né? O time oscila um pouco, é verdade, mas consegue se garantir, né? Ali entre os primeiros, né? Consegue grandes resultados, inclusive faz um histórico 6-2 no rival Palmeiras, né? Onde o Mário Sérgio acabou com o jogo, inclusive. E aí o São Paulo avança sem sustos, né? Bom, e aí chegamos na fase no quadrangular ali, que tem os 2 quadrangulares, né? São Paulo jogou no seu grupo Corinthians, 15 de Jaú e Guarani. E sem dificuldades o São Paulo avançou para a final do segundo turno, onde ali ele enfrentou o São José, né? O surpreendente São José. E o São Paulo suou, mas conseguiu. O time perdeu a ida por 1-0, mas vence por 3-2 e como tinha feito melhor campanha, o São Paulo ganhou o segundo turno e fez a final do campeonato, né? Com a Ponte Preta, que ganhou o primeiro turno, né? Os 2 jogos foram complicados, mas o São Paulo chegou ao título, né? No jogo de ida, empate 1-1, e na volta, né, o São Paulo fez valer o seu favoritismo, né? Ganha da Ponte por 2-0 com gols de Renato Permucho e Serginho Chulapa, e assim foi bicampeão paulista. Em São Paulo, a Ponte Preta mais uma vez não chegou e o São Paulo é bicampeão paulista. 2-0 na final de hoje. O primeiro gol nasceu no centro de Getúlio. Renato subiu e deixou o goleiro Carlos sem ação. São Paulo 1-0. O título, Renato faz uma bela jogada e toca para Serginho em posição duvidosa. Serginho na corrida tocou por cima de Carlos e quase entrou com bola e tudo. Um belo gol para um título merecido. Que mais investe em seu time, vivia a glória de um bicampeonato com muita festa, muita alegria e uma música cantada por uma multidão. Um título merecido, né? Porque o São Paulo foi um dos melhores times do campeonato, né? Tinha o melhor elenco, enfim, era um time muito forte realmente, né? E o título foi merecido, né? O time base do São Paulo campeão era Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Dario Pereira e Marinho Chagas. O meio campo era Almir, Renato e Heriberto. E o ataque era Zé Sérgio. Às vezes, durante o campeonato, entrava o Paulo César, aliás, Paulo César era o titular, né? Porque o Zé Sérgio tinha se machucado, ele voltou ali na reta final e virou titular. Aí era Zé Sérgio, Serginho, né? O Serginho Chulapa e o Mário Sérgio. O trio de ataque de Sérgios, né? E o técnico daquele time era o Chico Formiga, né? O Carlos Alberto Silva tinha saído, né, durante o campeonato e o Chico Formiga assumiu e manteve a base e o time foi campeão. Agora vamos falar dos grandes, né? Vamos falar do Corinthians, né? O Corinthians naquele ano foi muito mal, né? Foi um dos piores anos da história do Corinthians, né? Em 81. Não por causa de vexames, rebaixamento, enfim, mas por conta de classificação e tal, né? O Corinthians tinha até uns nomes interessantes ali, como Rafael Camarota, Washington, né? Que anos depois jogaria no Atlético Paranaense e Fluminense. Tinha o Rondinelli, né? Que era ídolo do Flamengo, né? Só que no Corinthians ele não vingou. Se não me engano, o Corinthians tinha o Paulo César Caju, se não estiver errado, tá? Me corrija se eu estiver errado. Não sei se estou falando bobagem aqui, mas acho que tinha. E mesmo com esses caras, o Corinthians não foi bem, né? Foi mal no primeiro turno, teve que jogar uma seletiva, né? Alcançou o triangular lá da seletiva do segundo turno, mas nem isso, né? Conseguiu, né? E aí o time teria que ir bem no segundo turno, né?
acumular o máximo de pontos ou ser campeão, né, do campeonato se quisesse, por exemplo, jogar a taça de ouro do ano seguinte, ou seja, a situação do Corinthians estava complicada. O Corinthians até reage, avança para o quadrangular do segundo turno, mas o time novamente vai mal e deu adeus ao campeonato, né? E ao fim do torneio, o Corinthians terminou acho que em oitavo, nono lugar, e como não conseguiu vaga na taça de ouro, teve que jogar a taça de prata em 82, né? E é isso, né? Agora vamos para o Palmeiras, né? O Palmeiras, né, vive tempos complicados, né? Se em 80 o Palmeiras foi mal, em 81 a campanha foi um pouquinho melhor, mas nada, né? Insuficiente. O Palmeiras até se reforçou durante o campeonato, trouxe de volta o Luiz Pereira, né? Que estava mal no Flamengo, né? E Luiz Pereira, como era ídolo no Palmeiras, né? O Palmeiras foi lá e trouxe o Luizão, né? Trouxe o Enéas, né? Que estava no Bolonha da Itália, né? Que era ídolo da Portuguesa, né? Só que ainda o time era fraco, né? Tinha muitos problemas ali, né? O time ainda não era forte o suficiente, né? No primeiro turno o Palmeiras ficou em 11º lugar, muito fraco, né? Destaque mesmo foi as vitórias no Clássico, né? Ganhou de 3-0 do São Paulo, ganhou de 2-1 do Corinthians, ou seja, o Palmeiras foi mal, mas em Clássico o time mostrava força, né? Só que contra os times do interior, né? Os times do interior faziam festa contra o Palmeiras, né? Aí como o Palmeiras não classificou, o Palmeiras jogou a seletiva, né? Jogou o triangular, ganha o triangular junto com o São Paulo, né? E classifica já direto para a fase final do segundo turno. E aí na fase regular do segundo turno, onde o Palmeiras poderia melhorar um pouco a campanha, o time simplesmente larga essa fase, simplesmente joga de qualquer jeito, sabe? Sabe? Tô nem aí pro campeonato. Eu já tô na fase final mesmo, pra que eu vou me preocupar, né? E foi um erro, né? Nesse período o Palmeiras ainda jogou um torneio amistoso, o Ramon de Carranza, e ainda passou mais vergonha, né? Volta de viagem com 9-0 no agregado. Tomou de 5 do Sevilha e 4 do CSKA. Acho que o CSKA, se não me engano, da União Soviética na época, né? Ou da Bulgária, enfim, eu não sei. Ou seja, desgraça é pouco para esse time, né? E ainda em outubro, o time de verde leva de 6 do rival São Paulo. Ou seja, todo ano era uma goleada de cada ano, né? Como os palmeirenses falavam na época. Impressionante, né? Na fase regular do segundo turno, né, o Palmeiras não foi bem, né? E isso poderia influenciar, né, na classificação para a Taça de Ouro, né? Apesar disso, o Palmeiras estava entre os quadrangulares e o time foi mal na soma dos dois turnos, né? E corria o risco de jogar de novo a Taça de Prata, né? E a única maneira de evitar isso é o Palmeiras chegar nas finais do campeonato, ou seja, tinha que ser o campeão ou vice. Senão, adeus, né? Taça de Prata de novo. E o Palmeiras jogou no quadrangular do segundo turno com São José, Ponte Preta e Santos, né? O time até chega perto de disputar o título do retorno, só que dá adeus, né? Ao empatar sem gols com a Ponte, e ver o São José, que estava ali correndo por fora, conseguir a vaga nas finais do turno. E assim o Palmeiras encerrava o campeonato em 10º, né? Melhorou um pouco em relação a 80, mas não foi suficiente, porque teve que jogar a Taça de Prata no ano seguinte outra vez, né? E com isso, né, o Palmeiras chegava a 5 anos sem títulos, né? E a torcida tendo que aguentar os rivais zoando, né? E realmente era o fundo do poço do Palmeiras, né? Era realmente um time que não dava expectativa nenhuma à sua torcida, né? O Palmeiras naquele momento tinha virado um time coadjuvante, né? No cenário nacional e estadual, né? E é isso, né? Agora vamos falar do Santos, né? O Santos tinha até um time talentoso, né? Só que o Santos não chegou nem perto de disputar um dos títulos, né? Dos dois turnos, né? O time até avança para o quadrangular semifinal do primeiro turno, só que acaba sendo eliminado no seu grupo, levando de 5-0 do Guarani, inclusive. No retorno, novamente o Santos chega nos quadrangular, só que novamente o time fracassa e de novo não conseguiu, né, disputar o título. O Santos ao menos conseguiu, né, na classificação geral, pontos suficientes para jogar a Taça de Ouro do ano seguinte, né. Agora vamos falar das surpresas, que foi de novo a dupla de Campinas, né. Guarani e Ponte, né. O Guarani ganhou a Taça de Prata naquele ano, né, e fez bonito no estadual, né. E olha só, contando todos os jogos, né, fases, turnos, etc., né, na soma geral, em todos os quesitos, o Santos teve o melhor ataque do campeonato e ainda teve o artilheiro Jorge Mendonça, que, se não me engano, fez quase 40 gols, né, pra você ver.
No primeiro turno o Guarani avançou entre os 6, né? Venceu o seu grupo e fez a final do turno, né? Com a Ponte Preta, mas o time acaba vice, né? No segundo turno, novamente, o Guarani vai bem, mas dessa vez o Guarani sucumbiu num dos quadrangulares, porém a campanha foi satisfatória, né? Com o Guarani terminando em terceiro na classificação geral, quer dizer, a dupla de Campinas fez a festa esse ano, né? Em 81. Só não pôde superar o São Paulo, né? Que foi o campeão. Enfim. Agora falamos da Ponte Preta, né? Que tinha um time bem forte naquele ano, né? A Ponte fez bonito em 81, foi muito bem no Brasileirão, ficou em terceiro, né? E a Macaca quase que chegou lá, né? O primeiro turno da Ponte foi tão brilhante, né? O time ganhou seu grupo lá no triangular, nos quadrangular e fez a final do turno com o Guarani, né? Uma final histórica, inclusive, né? Um dos derbys mais históricos que se tem na história, né? Primeiro jogo empate 1-1 e na volta um histórico 3-2 da Ponte, né? No Moisés Lucarelli, que levou que a Ponte fosse campeã do primeiro turno. E a torcida, né, fez muita festa, né, com esse título, né? Invasão de campo, enfim, muita festa da torcida Nega Véia, né? Como apelidada da torcida da Ponte, né? No retorno a Ponte seguia forte, chegou nos quadrangulares, né? E um detalhe, né? Se ela chegasse nas finais do turno e ganhasse, já seria campeã do campeonato, né? Só que a Ponte vacila, né? Não consegue ganhar seu quadrangular. E aí espera o jogo da final do campeonato, né? Contra o São Paulo, né? Que ganhou o segundo turno. E de novo a Ponte fica pelo caminho, né? Acaba vice-campeã, sendo a terceiro vice em 4 anos, né? A Ponte foi vice em 77, vice em 79 e vice em 81, né? No período ali de 4 anos a Ponte era tri-vice, né? Enfim, era um time forte aquela Ponte Preta, mas por um detalhe não conseguia chegar ao título máximo, né? E é isso, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Estamos já com 16 minutos e deu para contar a história desse campeonato maluco, cheio de turnos, cheio de fases, enfim, né? E espero que tenham gostado. Comentem, compartilhem o vídeo, deem um joinha. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.